Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos. Eis o nosso TD de escala termométricas. Estamos analisando algumas questões que envolvem gráficos. Estamos na questão número 6 do nosso TD, no conjunto de 10 questões, e ela diz o seguinte: o gráfico abaixo estabelece a relação entre a escala termométrica hipotética, que ele chamou de H, e a escala Celsius, que é nesse eixo das abscissas, e na ordenada aqui você tem a escala hipotética H. Ele pede para que a gente calcule a temperatura da água em ebulição, ou seja, 100 graus Celsius, nessa escala hipotética aqui. Quanto é que na escala Celsius 100 graus Celsius corresponde na escala H aqui hipotética? Para isso a gente precisa de uma relação entre esse eixo e esse eixo, ou seja, entre uma relação matemática entre a escala Celsius e a escala hipotética H. Em outras questões a gente já fez isso, mas tem como a gente descobrir a equação dessa reta, que é a relação justamente entre a ordenada e a abscissa, de uma forma bem rápida. E é o que vamos fazer. O esqueminha dessa questão é o seguinte: você tem esse gráfico e para que a gente saiba o valor de uma temperatura correspondente na escala H a partir da escala C, Celsius aqui, das abscissas, a gente precisa de uma relação entre as duas. E, para tanto, a gente vai conseguir por meio da equação dessa reta aqui, ó, que intercepta esses dois eixos. Essa equação dessa reta, ela tem esse formato: A igual a M vezes B mais C, em que A corresponde a esse eixo das ordenadas, então a gente já pode trocar aqui pelo H, ó, e esse B corresponde ao eixo das abscissas, que no caso é graus Celsius. M vezes graus Celsius mais C. Não confunda esse C com esse C. Então a gente já tem uma relação entre H e C. Só precisamos descobrir quem é esse M e quem é esse C. Esse C, ele é bem simples. É o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. Então se a gente substituir, esse ponto é o 20, vai ficar assim: M vezes graus Celsius mais 20. Estamos quase no final da relação. Falta agora só se livrar desse M. Quem é esse M? Esse M é a tangente desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele pode obter a tangente dele através desse cateto oposto e esse cateto adjacente. Essa tangente é positiva. E para a gente calcular a tangente desse ângulo, basta a gente pegar essa dimensão, que é 20, dividir por essa dimensão aqui, que é 25. Nesse caso, se a gente simplificar, dá 4/5. Portanto, M é igual a tangente desse ângulo, que é igual a 4/5. Então, a gente já tem o valor de M também. E aí, agora a gente finalizou e já achou a relação entre as duas escalas, do eixo das ordenadas e da abscissa. Ficamos assim: uma temperatura na escala H hipotética vai ser coeficiente angular, nesse caso, 4/5, vezes a temperatura na escala Celsius, mais 20. Pronto, temos a relação entre as duas escalas termométricas a partir do gráfico. Bom, ele pede para a gente calcular qual vai ser o valor da temperatura na escala hipotética quando na escala Celsius tiver o valor de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição na escala Celsius. Então, vamos substituir na escala Celsius o valor de 100 e obter na escala hipotética o valor correspondente. Então, ficaríamos assim: 100 mais 20. Bom, podemos simplificar esse 100 com esse 5 e ficaríamos com 20 aqui em cima. Então, 20 vezes 4 vai dar 80 e, portanto, vai ficar 80 mais 20, chegando no valor na escala hipotética também de 100 graus. Ok? Essa foi a nossa questão número 6, em que ele pede para que a gente ache, a partir de um gráfico,
a relação entre duas escalas. A gente fez isso por meio da equação da reta. E substituímos o valor na escala Celsius por 100, achando que também na escala hipotética o valor seria de 100 graus na escala hipotética, ok? Essa foi a nossa questão 6, espero que você tenha acompanhado. Qualquer dúvida é só deixar no comentário. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!